Como eu disse, é uma alegria recebermos o nosso irmão Otacílio. Otacílio Rangel Nascimento, professor, doutor em física, professor na Universidade USP de São Carlos. Mora em São Carlos e colabora conosco aqui, aceitando o nosso convite sempre para vir nos falar, nos ensinar com o seu conhecimento. Faz o seu trabalho, não só aqui, mas por toda a região, por todos os lugares, né, onde ele vai para a divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Sempre aprendemos muito com o seu conhecimento, porque ele consegue tirar das passagens evangélicas ou da doutrina espírita aquelas coisas interessantes que nós, na nossa pequenez, não conseguimos ver. Então, nós vamos envolvê-lo na nossa vibração mais fraterna, no nosso carinho, para que ele se sinta bem em nossa casa e possa nos trazer a lição que preparou para nós nesta tarde. Otacílio, que Jesus te abençoe. Queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa encontrar acomodação dentro dos nossos corações. Nós nunca devemos esquecer que nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações, que progride sob o comando desse Espírito bondoso, amigo, que nos ampara desde o começo do nosso processo de evolução. E é sempre grato para todos nós podermos estudar e aprender com os evangelistas as lições desse amigo incondicional que se dignou nos auxiliar mais diretamente quando resolve sair da sua plenitude espiritual em lugares, posições que a gente jamais pode imaginar, para descer nesse vale de sofrimentos, de dificuldades que ainda é a Terra, para, convivendo conosco, nos ensinar das belezas espirituais, a fim de que nós pudéssemos levantar sobre as nossas próprias pernas, compreender que somos espíritos, filhos de Deus, e caminharmos com decisão firme na direção do nosso destino, que é também atingir essa plenitude que Jesus já se encontra desde bilhões de anos. Porque Jesus é um espírito angelical antes da fundação do nosso mundo. Portanto, antes de 4,6 bilhões de anos atrás, quando o sistema planetário solar, em que a Terra está inclusa, se formou. Então vamos buscar nas lições de Jesus esse aprendizado que todos nós precisamos. E os evangelhos, trazidos pelos 4 evangelistas, estão plenos de ensinamentos espirituais que nós ainda temos muitas dificuldades de compreender na sua profundidade. Nós aqui falamos uma vez sobre uma parábola, e antes de falar sobre a parábola, nós mostramos um símbolo, uma fotografia de um iceberg flutuando nos mares, aonde a gente consegue ver só a ponta dele,
porque estamos flutuando, nós não podemos entrar para dentro do mar, menos que sejamos capazes de mergulhar com segurança. Então nós vemos uma ponta. Essa ponta não representa mais do que 10% daquilo que está mergulhado dentro d'água. Então a gente, quando lê uma parábola de Jesus, a gente está fazendo isso, vendo essa pontinha. Mas para a gente compreender a parábola como um todo, a gente precisa aprender a mergulhar com profundidade, com serenidade, com calma, com olhar de análise, para a gente ir conhecendo esse iceberg cada vez mais. Cada um de nós já sabe fazer alguns poucos mergulhos. Então, cada um de nós vai devagarinho vendo esses ensinamentos de outra forma. E quanto mais a gente cresce espiritualmente, quanto mais a gente estuda os ensinamentos espirituais, quanto mais a gente interioriza esses aprendizados na nossa conduta, mais sensibilidade, mais capacidade, mais recursos a gente vai amealhando para a gente mesmo, para conhecer mais e mais. Eu me recordo de uma das lições preciosas que a gente colhe no livro do André Luiz, no 4º livro dele, que fala sobre uma visita de um espírito muito superior a nosso lar, no livro Obreiros do Bem, onde eles se preparam num templo, um templo onde se exercia o esforço criativo da mente, e um grupo de espíritos, de 20 espíritos, que iam se preparando para um trabalho. Cada um desses 20 espíritos fazia parte de um grupo menor, que iam realizar tarefas na crosta terrestre, aqui entre nós. E na preparação desse trabalho, eles se reúnem nesse templo sob o comando de um espírito melhor, mais capaz, além dos instrutores de cada grupo que ali estava formado. E a gente vê a descrição de André Luiz falando que naquela preparação eles iriam receber a visita de um espírito superior, que ia materializar entre eles. É uma coisa curiosa os espíritos falarem assim, porque eles usam a nossa linguagem para a gente entender. O espírito já não é material, mas esse espírito era tão sublime que, para ser visto pelos outros espíritos muito melhores do que nós, mas que estão em nosso lar trabalhando, ele precisava se adensar, se tornar visível para eles, para trazer a mensagem de estímulo para o trabalho a ser realizado na crosta terrestre. E eles ali, com esforço mental, formam dentro de uma cabine de vidro uma imagem. Cada daqueles 20, junto com os orientadores, os organizadores, formam ali um lago tranquilo, árvores com plantas à beira do lago, cada um dando a sua contribuição mental para criar essa pintura viva, porque os espíritos que vão se esforçando para fazer isso, e André Luiz vai nos descrevendo, vai mostrando que numa primeira tentativa formou-se várias coisas dessa paisagem, mas a árvore ainda estava com pouca folha, a grama e as flores à beira do lago eram ainda incipientes, não é? Sem vivacidade, sem um colorido adequado. E eles então são chamados a atenção para pensar mais firmemente na capacidade criativa deles para fazer aquele trabalho. E acabam por formar uma paisagem linda, que começa a viver. De repente um vento balança a árvore, balança as flores,
não é? As nuvens que aparecem naquele ambiente, que é um ambiente parecido com um local aberto, dentro de uma cabine de vidro. É uma paisagem viva, pequena, como se fosse num aquário, um aquário grande. E aí, então, eles percebem que aquela criação era uma criação viva, porque tinha movimento, tinha vivacidade, e ali, então, se forma a silhueta daquele espírito que traz a mensagem. E a mensagem que ele traz é uma mensagem não falada, porque cada pergunta que era endereçado a ele, ele abria um rolo de pergaminho e mostrava uma das lições de Jesus, mostrando para a gente, deixando claro para a gente que as lições de Jesus que nós temos aqui conosco continua viva e estimulando o mundo espiritual superior que progride, que caminha, que busca a perfeição. Então, é isso que nós devemos fazer aqui, já que estamos reunidos aqui, que a gente possa usar o nosso poder mental, que é ainda frágil, incipiente, para criar entre nós um ambiente de paz, de calma, de tranquilidade, para que nós, sensibilizados, possamos aproveitar essas lições de Jesus. E a lição escolhida para nós, nessa tarde, é chamada pelo evangelista Lucas de parábola do rico insensato. Essa parábola diz o seguinte: disse-lhe alguém da turba que estava à volta de Jesus o seguinte: mestre, dize ao meu irmão para dividir comigo a herança. E a gente para e pensa. Jesus veio trazer lições espirituais e morredoras, e ao invés das pessoas aproveitarem dessas lições, endereça a ele uma questão menor, transitória, sem significado mais profundo para o espírito, da divisão de herança, do litígio que estava tendo com o seu irmão por causa de uma herança. E solicita ao mestre para dizer ao seu irmão para dividir a herança com ele. Eu estou elétrico, hoje estou anulando tudo isso aqui. Agora está assim. Ele, porém, lhe disse: homem, quem me constituiu juiz ou partidor sobre vós? E disse-lhes: olhai, guardai-vos de toda a avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Como Jesus era amoroso, continua sendo, e bondoso para conosco, ele nos compreende e nos devolve uma solicitação rasteira em lições espirituais profundas. Olhai, guardai-vos de toda avareza, porque a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. Mas não é isso que a gente pensa. A gente acha que a nossa vida está na abundância dos nossos bens. E a gente se dedica, corpo e alma, na aquisição desses bens, e a gente quer tê-los em abundância. A gente arranja para isso as 1001 desculpas.
que é para deixar para os nossos filhos, dar para eles aquilo que a gente não teve, que é porque a família é responsabilidade pessoal nossa, porque afinal de contas a gente tem o direito de ter uma vida fácil, e vai inventando desculpas e mais desculpas. E Jesus deixa claro para nós que a vida de alguém não está na abundância dos seus bens. E aí ele propõe, para a gente entender isso, uma lição, uma história, uma parábola muito bonitinha, chamada do rico insensato. E contou para eles uma parábola dizendo: a região de certo homem rico, dono de muitas terras, produziu abundantemente e arrazoava em si mesmo, dizendo: que farei, porque não tenho onde recolher os meus frutos? Disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei maiores e recolherei ali todo o trigo e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens muito bens armazenados para muitos anos. Repousa, come, bebe, deleita-se. Mas disse-lhe Deus: insensato, nesta mesma noite requisitam a tua alma de ti, e o que preparastes, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, mas não está enriquecendo para Deus. Quer dizer, nessa história, Jesus aproveita para falar da nossa insensatez, que é assim mesmo. A gente começa a trabalhar, buscar na vida material os recursos para que a gente tenha os bens que a gente acha que a gente precisa e merece. Então a gente se esforça, faz sacrifícios, faz financiamentos, compra casa, não é? E já faz logo uma garagem para 2 ou 3 carros, porque a gente quer, um só não serve, né? Porque de repente todo mundo precisa da família ter um carro próprio, porque cada um quer ir para um lugar diferente e não há conciliação, né? Porque os ônibus levam todo mundo que quer para o mesmo lugar, mas isso não serve. A gente quer ter a independência de ir e vir para onde a gente quiser. Então é natural a gente ver isso no nosso mundo moderno. As coisas são assim. Mesmo as pessoas que têm maiores dificuldades, ainda assim faz um esforço e compra logo o seu carro, mesmo que seja de 20 anos atrás, né? Porque a gente gosta de ter o de 20, mas de 20 anos atrás, porque não pode comprar o moderno, e ali anda com ele na medida da possibilidade, fazendo sacrifícios muitas vezes, porque carro usado dá despesa e de repente tem que gastar o que não tem, mas vai fazendo todo esse sacrifício para a gente ter as coisas. E a gente gasta da nossa atenção e da nossa mente todo o tempo que a gente tem disponível para a aquisição dessas coisas. E aí, quando vem um contratempo desses que a gente não tem controle, a gente se desarvora, porque a gente não sabe o que fazer. E é exatamente o que a lição diz: você acumula tudo e agora acha que vai poder aproveitar a vida. Tem muita gente que faz isso, trabalha a vida inteira, quando aposenta diz: agora eu vou pescar, vou viajar,
aí aparece uma dor aqui, uma dor ali, uma dor acolá, de repente descobre uma doença meio séria, e o dinheiro sequer da aposentadoria dá para comprar os remédios que precisa tomar. E a gente fica frustrado, porque afinal agora que eu posso fazer as coisas, vem essa dificuldade extra e me tira a chance de aproveitar a vida. Então tudo isso faz parte do nosso jogo cotidiano, da vida. E a gente fica nessa frustração porque a gente não sabe qual é a grande finalidade da vida. E é isso que Jesus está querendo ensinar para nós, insensato. Para que você ajuntou tudo isso? A tua alma hoje mesmo será pedida, você vai morrer, vai voltar para o mundo espiritual. E para quem vai ficar tudo isso que você amealhou e acumulou? Não é? A gente vê acontecer no cotidiano da vida muito disso. Como eu trabalho na universidade, eu acompanho muitos jovens fazendo esforços, né, de estudarem, terminarem o curso, depois fazer um mestrado, depois fazer um doutorado e depois morrem. Porque há inúmeros casos de jovens que terminam o doutorado e desencarnam, passam para o mundo espiritual. E o comentário em volta é isso: para quê? O que adiantou estudar tanto? Sacrificar tanto, fazer tantos esforços para adquirir um título e não poder utilizá-lo porque vai embora. Porque a gente só pensa no resultado da vida terrena. A gente não estuda para ilustrar a nossa inteligência e melhorar o nosso entendimento. A gente estuda para vencer na vida. E vencer na vida é ficar importante. Se fez o doutorado, é conseguir um bom posto numa universidade, trabalhar em pesquisa, conseguir grandes projetos, ficar famoso, ser chamado de cientista, ir em congressos internacionais, fazer palestra apresentando os trabalhos. E aí a pessoa se pavoneia toda e esquece a finalidade da vida. E a finalidade da vida é se enriquecer diante de Deus. Não é se enriquecer diante dos homens, diante da vida terrena, que é transitória, que passa, que nós não temos sobre ela qualquer controle. Porque a gente não sabe, quando deita para dormir, se acorda no dia seguinte. Não sabe. A gente quer, mas não sabe. Aí a gente acorda de manhã, dá uma espreguiçadinha, sente dor no corpo, fala, ainda estou vivo. Porque é só assim que a gente sabe que está vivo. Porque muitas vezes a gente deixa a vida física, passa para o mundo espiritual sem compreender, porque a gente está alheio, absolutamente alheio aos objetivos profundos da vida terrena. Nós passamos da ordem de 1 milhão de anos fazendo assim, desde o Homo erectus até agora. Mas já é tempo que nós já estamos maduros para aproveitar essas lições de 2000 anos atrás que Jesus deixou para nós. Porque essa liçãozinha tem 2000 anos. Vocês se lembram dela no ano 1000? No ano 500? No ano 1500? A gente não lembra. Parece que está aprendendo ela pela primeira vez. É como se Jesus tivesse voltado aqui, agora, para nos falar essa lição que ele falou 2000 anos atrás, de novo. Para a gente aproveitar. E será que a gente vai aproveitar? Porque ela começa com observações preciosas, com
afirmativas importantes. Primeiro, por que nós tomamos Jesus como juiz para as partilhas das nossas coisas terrenas? Por que num problema de herança desse tipo, onde a gente tem desentendimentos familiares, por que a gente não pensa que a gente está ali junto como espíritos voltando ao cenário da vida terrena para aprender a conceder, porque antes a gente roubou? Então, aquele que parece que está ganhando e levando vantagem, passando a perna nos outros, na verdade, muitas vezes está exigindo o que a gente tomou dele em encarnações passadas. A gente está pedindo justiça no momento, mas o que está acontecendo é a justiça no eterno. Porque ninguém sofre e é lesado sem merecer. Mas a gente faz disso motivo de inimizades duradouras. Quantos familiares não falam uns com os outros por causa disso? Quantas famílias já passaram pelo drama da violência, até da morte, por causa disso? Porque nós valorizamos o que não tem valor. E esquecemos de entender a grandiosidade de Deus que, como inteligência suprema, não comete erro algum. Portanto, ninguém está na família, naquela família, na sua família, por engano. Está por pura necessidade e responsabilidade pessoal. Que a lei de causa e efeito é tão precisa quanto a lei da gravitação, que obriga e faz a Terra girar em torno do Sol em 366, 5 dias e 6 horas, todos os anos, desde a sua formação, 4,6 bilhões de anos atrás. Sem erro. A gente admira a precisão das coisas da natureza e acha que Deus se engana conosco. Pode uma coisa dessa? Não há enganos. O irmão que nos surrupia é o inimigo que a gente lesou no passado. Ele está de volta, com outro corpo, com os nossos genes, porque recebeu dos mesmos pais, com a mesma estrutura de sentimento familiar, porque foram educados juntos, para acertar contas e erros cometidos no passado. Então nós não temos o direito de se dirigir a Jesus pedindo: ó Jesus, dá um jeito nesse meu irmão, porque o jeito já está dado. É só aguentar as consequências. Porque se não fosse isso, ele não estaria conosco. E aí Jesus chama a atenção e diz: insensatos, não é para ser assim, não é? Guardai-vos de toda avareza, perde agora para ganhar sempre. Porque a vida de alguém não está na abundância de seus bens. E não está mesmo. Porque aquilo que parece em abundância pode ser perdido no dia seguinte. Eu tenho um genro que o pai dele era dono de terras, tinha gado, descobriu que tinha problema de coração, chagas, gastou todo o dinheiro para poder fazer cirurgias e morreu na cirurgia. Pobre. Deixando a família, a mulher e 4 filhos, em dificuldades financeiras. A gente fala: puxa, por que não morreu pelo menos antes para deixar a família melhor? É porque cada um tem aquilo que precisa e merece.
E a gente não entende isso. A gente acha que a gente é vítima da sorte ou do azar da vida. Aliás, essas duas palavrinhas a gente usa com frequência no nosso vocabulário, pois não existe nem azar e nem sorte. Existe mérito das circunstâncias e das dificuldades pelo qual a gente passa porque precisa. Não existe sorte, não existe azar. Deus não se esquece de nenhum de nós. Mesmo quando a gente está no desespero, Ele não se esqueceu de nós e a ajuda está do nosso lado. Geralmente o nosso orgulho, a nossa vaidade e a nossa exigência nos cega a ponto de não vê-la ao nosso lado. Porque não é a ajuda que a gente quer, mas é a ajuda que a gente precisa. Uma vez, numa reunião mediúnica, uma irmã minha, que estava participando da reunião, e queria o apoio dos espíritos para fazer o que ela achava que devia fazer, se dirigiu ao espírito para fazer uma pergunta. E o espírito percebeu logo o que ela queria perguntar e disse: não me pergunte, minha filha, porque você não vai gostar da minha resposta, ela não é aquela que você quer. E parou o problema na hora. Porque a gente é assim. Mas foi o Espírito que mandou eu fazer. E aí a gente faz achando que tem o suporte da superioridade espiritual do nosso lado. Quando o Espírito responde, sugere, cuidado com ele, porque pode ser aquele que está doido para ver a gente cair, porque a gente derrubou ele antes, e ele está na espreita, esperando uma oportunidade para cobrar o nosso ato do passado. Então nada está fora do lugar. E se a gente passa a vida trabalhando, se esforçando para ter o mínimo necessário, não reclame, porque a gente tem aquilo que a gente precisa, exatamente aquilo que a gente precisa. Não adianta fazer fila na porta das lotéricas, é pura fantasia, pura fantasia. Mas as pessoas dizem: ah, mas se não jogar, não ganha. Claro, mas sempre perde. Sempre perde. Porque quando você tem que ganhar, não precisa jogar. Ela vem. Porque é de sua necessidade ter aquela experiência. Quantas vezes isso acontece por aí? E a gente acha que quem está num jogo de sorte ou de azar, não é isso. É de mérito ou demérito em função das nossas necessidades espirituais, que não estão decididas no momento, estão decididas em função dos nossos atos em continuidade como ser espiritual que somos. Hoje estamos colhendo o que plantamos ontem. E o que fizermos hoje vai nos dar a colheita do amanhã. Por isso, essa história contada por Jesus do homem que já tinha bastante e que a terra dele produziu mais ainda, agora ele não sabia onde pôr tanta coisa. Derruba os celeiros pequenos e constrói os enormes e abarrota-os. Ele não teve em nenhum momento o pensamento: vou repartir com aqueles que me ajudaram a plantar. Não é? Isso não está contado. Os senhores feudais, que tinham as terras e tinham todos empregados como escravos da sua vida, viviam assim, trabalhavam para sobrevivência. Ainda é assim em muitas indústrias, muitas fábricas, que ainda não aprenderam a dividir o lucro
com aqueles que sustentam o funcionamento da fábrica. E ao invés disso, quanto mais acumula, mais expande. E a pessoa quer mais. Eu conheço uma pessoa lá em São Carlos que tinha um pequeno restaurante. Estava funcionando bem, ele cresceu, abriu outro. E para ele fazer esse restaurante crescer, ele trabalhava, ele e a mulher no restaurante. Teve um filho pequeno, o filho ficava brincando, circulando pelo restaurante, porque não tinha onde deixar o garoto para trabalhar e conquistar progresso. E eu sei que ele já tem uns 4 restaurantes lá em São Carlos. Eu não sei que vida familiar pode ter, porque não dá tempo de ter vida familiar. O filho, quando era um só, né, ele tinha que se dividir ali com o trabalho, com a família. Agora 4 tem que correr atrás, porque se deixar na mão dos outros, não vai funcionar. Porque vocês sabem, brasileiro é muito danadinho, muito esperto. Tem uma instituição aqui no Brasil que inventou uma pesquisa muito interessante, chamada Índice de Cumprimento de Regras. E fez uma pesquisa entre os brasileiros para ver se o brasileiro cumpre regras. Vocês sabem qual é o índice de não cumprimento de regra do brasileiro? 80%. São os jovens que param no lugar dos idosos e acham que tem direito de fazer isso, ou dos descapacitados, a mesma coisa, que param na garagem dos outros, que é só um instantinho, que avança o sinal, porque era meu tempo, e vai fazendo todas essas coisas por aí, que come um iogurte dentro do supermercado e esquece de passar com a casquinha com os resíduos no caixa. Larga em qualquer lugar. Eu já vi mãe ensinando filho a fazer isso dentro do supermercado. E o brasileiro, 80% não cumpre regra, isso significa que nós somos brasileiros 80% desonestos. E a gente fica exigindo dos nossos dirigentes honestidade. Olha, eles são iguais a nós, saíram das nossas famílias. Como é que a gente merece um governo honesto? Se a gente não é. Mas nós que estamos aqui dentro, temos o dever de fazer parte dos 20% que cumpre. Somos nós, os habitantes desse planeta, há muitos milhares de anos. Se o mundo está assim, é porque nós o construímos assim. E se nós queremos ele diferente, nós temos que fazê-lo diferente, sendo nós, por nossa vez, diferentes. Cedendo a vez. Vocês pensam que não? Até dentro da casa espírita é assim. Quando termina a palestra, é a hora do passe, algumas pessoas apressadinhas já correm para entrar na frente. Congressos espíritas que eu participei muito, as pessoas ficam guardando lugar para as outras. Quer dizer, não pode, não tem o direito de fazer isso, guardar lugar para os outros. Quem chegou, senta, já é a vez dele. Ah, não, mas tem que guardar o lugar para meu filho, para minha sogra, para minha nora, para não sei quem. E a gente entra lá, tem uma fila de cadeira guardada. Lá em Goiás, no congresso, eles resolveram o problema. Fez inscrição, tem cadeira numerada. Foi o único jeito de evitar isso. Ah, tem o problema do telefone celular também. Não é? Se me chamar, eu sou a pessoa mais importante, tem que atender, dane-se os outros. E as pessoas, nem em palestras, nem em congressos, nem em sessões de música, são capazes de desligar essa maquininha. Porque, afinal de contas, se alguém me chamar, eu sou tão importante
que todo mundo tem que olhar para mim, olha, o meu telefone está tocando. Porque a gente se acha melhor do que os outros. Se não é amar ao próximo, como amar a si mesmo, porque quando os outros fazem isso com a gente não gosta. Então, aplicar as lições de Jesus é aplicar no dia a dia. Porque não adianta a gente vir tomar 500 passes por ano. Isso não resolve absolutamente nada se a gente não mudar o nosso comportamento. O André Luiz esclarece isso para a gente nos livros dele. Não tem o passe, o 10º passe. Vocês já viram falar no 10º passe? É uma das lições de André Luiz. Aquele fulaninho estava ali naquele dia pela 10ª vez para tomar o passe. Mas ele não mudou nada entre o primeiro e o 10º passe. E fazia a mesma coisa para o fígado dele ficar estourado. Né? Bebia sempre. Nos dias que interessava para ele, vinha no centro a tomar passe. E os espíritos olhavam, coitadinho, está com o fígado inchado, vamos aliviá-lo. Primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, a 10ª não, deixa ele estourar o fígado dele. Só o câncer vai curá-lo. E é assim mesmo. É só o câncer que vai curá-lo. Porque quando ele não puder mais, aí não tem jeito. E vocês pensam que isso acontece só com as pessoas que não sabem das coisas? Não, acontece com pessoas que sabem das coisas. Quantos espíritas, trabalhadores, frequentadores ainda fumam? Não conseguem largar do cigarro. E cigarro, só o cigarro produz 4.000 produtos da sua queima que são tóxicos, danosos para o nosso organismo. Vários deles são cancerígenos. Mas a pessoa fuma assim mesmo, porque eu não aguento ficar sem. Depois tem que ficar carregando um cilindro de oxigênio para onde vai, porque o pulmão, né, como aconteceu com um companheiro nosso, ele ficou um pulmão do lado completamente destruído e a metade do outro, quer dizer, ele respirava com 1/4 de pulmão. Viveu mais uns 4, 5 anos desse jeito, carregando um cilindro de oxigênio para onde ele ia. Vale a pena? Por que a gente não larga? Por que a gente não faz um esforço de centrar os nossos valores no ser imortal que nós somos e deixamos as coisas transitórias para lá? Qual de nós está pronto para desencarnar hoje? Quem quer desencarnar hoje comigo? O que vai ser de nós ao passar para o mundo espiritual? São essas as questões. A gente tem que viver prontos, né? Dispostos. Hoje mesmo eu abri o Evangelho lá na página das preces, no final do livro, e estava lá, prece, né? Uma sugestão que Kardec dá, de fazer uma prece para aquele que está à beira da morte. E eu fiquei lendo a prece e pensando comigo mesmo, se fosse comigo, estou pronto, essa prece vale para mim. Porque é isso que importa. O resto não importa. São formulações que a gente inventa, mas que não resolvem nada, porque não nos transforma. A doutrina espírita e o Evangelho de Jesus são doutrinas e ensinamentos transformadores. Se nós frequentarmos, mas não nos transformarmos, isso não adianta nada. É aquilo que Jesus dizia para o doutor da lei. O que você lê na lei? Isso. Então faz isso. Faz isso e terás aquilo que você me perguntou. Não adianta saber e não fazer. Não é? Religião não pode ser modo de crença. Tem que ser modo de vida. A gente não precisa de religião, a gente precisa de religiosidade. A gente não precisa dos espíritos, dos médiuns, a gente precisa de espiritualidade.
Deus permite que os espíritos e os médiuns estejam à nossa volta para nos ajudar a compreender isso quanto antes. E é isso que a gente precisa, é isso que a gente devia vir buscar na casa espírita. Força, coragem, bom ânimo para a gente ser melhor. E se a gente, cada sábado que a gente vier aqui, a gente vier com uma coisinha adicionada de melhor na nossa estrutura espiritual viva, a gente está progredindo. E mais do que isso, não precisa de comparar com ninguém. Ah, gostaria de ser tanto como fulano. Nada disso, não serve. A gente não conhece as pessoas. Jesus disse que o único guia que nós temos é Ele, porque Ele é o responsável por nós. Porque Ele não deve ter nenhuma outra pessoa como guia. Então, os espíritos que nos ajudam nessa casa não são nossos guias, são nossos amigos. Porque se a gente perguntar para eles se eles são nossos guias, eles vão dizer, não, o guia é Jesus. Você quer fazer alguma coisa certa? Segue Jesus. Emmanuel disse isso para o Chico Xavier. Se alguma vez eu fizer alguma coisa junto com você que não for digno dos ensinamentos de Jesus, me abandone. Ele falou isso para o Chico Xavier. E vice-versa. Porque é um companheirismo responsável. Então nós temos os recursos. Nós temos as lições. Nós temos entendimento para compreender isso. Nós precisamos do nosso esforço, da nossa decisão, da nossa coragem de nos ajudarmos mutuamente para fazermos isso juntos. Fazer junto é melhor do que fazer sozinho, com certeza. E é por isso que a gente forma agremiações dessa natureza, porque trabalhar junto é muito mais agradável. Nos esforçarmos juntos, quando eu estou na baixa, alguém do meu lado está na alta e me segura. A gente precisa uns dos outros como suporte de crescimento, mas cada um tem que crescer pelo próprio esforço. Jesus é o nosso amigo incondicional que sempre estará nos ajudando, mas se a gente não fizer a nossa parte, essa parte que nos cabe é de pura e única responsabilidade pessoal. Ele não eximiu Judas da sua responsabilidade pessoal. Ele advertiu Judas, ensinou Judas, trabalhou junto, mostrou como que era, mas Judas não quis fazer como ele. Então, criou dificuldades para si próprio. Mesmo assim, não ficou sem ajuda, mas levou algumas dezenas, na verdade ele gastou uns 15 séculos para se recompor. Dizem os espíritos, através de várias lições, que a superação de Judas foi na reencarnação de Joana d'Arc. Isto é, Joana d'Arc é a última encarnação de Judas entre nós. Mas venceu. E quem quiser ver quanto sofreu Joana d'Arc, leia o livro Joana d'Arc, que está escrito, ditado por ela mesma. Quem quiser conhecer melhor a situação de Judas, leia o livro Boa Nova, lição que se refere a ele lá. A gente tem informações espirituais. Esses exemplos são exemplos que nos servem, porque se nós agirmos igual, vai acontecer semelhantemente conosco. Então são lições de troca de experiência, e é por isso que a gente vive em conjunto, para a gente trocar experiências. Então façamos isso, aprendamos junto, cresçamos junto, trabalhemos junto. Não venhamos ao centro pura e simplesmente para receber. Enquanto estamos aqui, vamos doar de nós. Porque há muitos espíritos aqui dentro, muito mais necessitados do que todos nós encarnados,
que estão em desespero, em situações difíceis, que precisam do nosso perdão, da nossa prece, do nosso amparo, dos nossos pedidos de desculpas, porque muitos deles vêm conosco cobrando da gente, e a gente deve para eles. E ao invés de a gente pedir desculpa para eles, a gente quer que na reunião mediúnica tire ele da nossa vida. Não é para tirar, é para incluir na nossa vida como amigo. Por isso o perdão tem que fazer parte desse processo. Perdão mútuo. Porque ninguém se torna inimigo da gente gratuitamente. Sempre tem uma razão de ser. Sempre a gente cria uma dificuldade. Nós somos responsáveis, como diz lá o Pequeno Príncipe, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Cativar é tornar cativo. E tem duas maneiras de a gente tornar cativo uma pessoa, ou pelo amor ou pelo ódio. Não é? Porque aquele que nos odeia é cativo nosso. Ele só pensa em nós com raiva, com mágoa, com rancor. Está cativo, está preso. E aquele que pensa em nós com amor está preso a gente por um elo sublime de bons sentimentos. Então a gente tem que transformar um no outro. Mas continua cativo eternamente. Mas tem que ser transformado de ódio para amor. E para vencer o ódio é preciso de ter o perdão, o entendimento, a compreensão, a coragem de se abraçar de novo. Que não é fácil. Porque tem que remoer por dentro de nós esse orgulho tremendo que acha que a gente sempre tem razão. Que Deus nos dê bastante forças para a gente fazer isso e a gente ser companheiros de um mundo melhor. Que assim seja. Que lição benéfica, não é? Uma lição importante porque a gente traz para o dia a dia de nossas vidas, não é? São orientações objetivas para a gente saber como agir diante dessa ou de outras circunstâncias da vida. É isso que importa, não é? Vivenciar o Evangelho parece uma coisa tão complicada, tão difícil, mas a gente vai vendo que no dia da nossa vida, num dia, nós temos inúmeras oportunidades de agir de acordo com os ensinamentos que vimos aprendendo, não é? Há tantos séculos. Esse é o trabalho da reforma íntima, da transformação, da modificação para melhor. Trabalho esse que importa a cada um de nós realizar, né? Então é muito bom a gente ouvir todas estas reflexões, todas essas orientações, para saber como é que nós devemos nos situar na vida. Isso que eu falo que é arroz com feijão, não é? Otacílio, obrigada. Muito obrigada pela lição que nos trouxe, pelas reflexões, pelos raciocínios que despertou em cada um de nós. E que Jesus te abençoe, te ilumine com saúde, com bastante entusiasmo para a continuidade do seu trabalho, que não é pouco. Vamos orar então a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, em agradecimento. Amado Mestre Jesus, neste momento, elevamos o nosso pensamento a Ti para agradecer por mais esta oportunidade que tivemos nesta tarde, por termos vindo a esta casa, vencendo às vezes obstáculos da nossa vida, mas vindo em busca do aprendizado, do apoio, do amparo da espiritualidade e, sobretudo, Mestre, destas lições tão benéficas
que penetram o nosso coração, o nosso espírito, e ali vão trabalhando para que nos transformemos, ditando comportamentos novos, porque a partir do aprendizado já não podemos mais agir como vínhamos agindo até aqui. O aprendizado, o conhecimento traduz para cada um de nós em responsabilidade. Ficamos responsáveis porque já aprendemos, porque já conhecemos e temos então a obrigação de transformar comportamentos e atitudes inadequados em comportamentos melhores. Temos que fazer jus à palavra cristão. Nós somos cristãos e por isso, como cristãos, devemos agir lá fora, no dia a dia de nossas vidas, no lar, no trabalho, na rua, no trânsito, nas casas comerciais, em todos os lugares, onde estiver o cristão, que brilhe a sua luz. Que beleza, mestre, se conseguirmos realizar este trabalho da nossa redenção espiritual. É em busca disso que estamos. Aliás, é para isso que estamos aqui reencarnados, que temos a bênção de frequentar uma casa que nos esclarece, que nos ensina, que nos traz tudo aquilo de que necessitamos, despertando em nós as reflexões que devemos fazer. Por isso ficamos felizes de comparecer a esta casa a cada sábado, a cada semana, porque levamos os conhecimentos junto a nós e lá na intimidade de nosso lar vamos refletindo, vamos trabalhando aquilo que vamos aprendendo. Por tudo isso, mestre, te agradecemos. Ah, como te agradecemos, mestre, por tanto amparo, por tanto carinho, por tanta solicitude. Agradecemos também pelas bênçãos que constantemente recebemos de ti, através dos amigos espirituais. Bênçãos de paz, serenidade, alegria de viver, equilíbrio espiritual, bom ânimo, coragem, determinação e tantas outras bênçãos com as quais somos felicitados no dia a dia de nossas vidas. Recebemos com certeza muito mais do que merecemos, porque o teu coração é generoso e não desampara nenhum de nós, teus pupilos. Abençoa, Mestre Jesus, a cada um de nós, que aqui está. Abençoa nossos lares, nossos entes queridos, nossos familiares. Abençoa todos os que sofrem. Abençoa esta humanidade inteira. E abençoa até aqueles que, distanciados de ti, nem sequer te conhecem, que não têm as mesmas oportunidades que temos tido de aprendizado. E que nesta hora de bênçãos e benefícios, que possamos orar contigo, levando a Deus, o nosso Pai, a prece que nos ensinaste. Que fluidos benéficos neste instante nos envolvam a todos, quando, com humildade e fé, dizemos de todo o nosso coração: Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor,
seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja.